Olá, meus irmãos, tudo bem? Na paz, graças ao nosso eterno Criador. Irmãos queridos, mais uma vez nós estamos aqui para trazermos novamente um vídeo para a honra e glória do nosso Criador. Veja bem, queridos, nós estamos alegres, felizes, né? Porque só Ele tem nos sustentado, só o Criador tem nos sustentado e nós acreditamos, nós confiamos nele. Quero pedir, na verdade, que você continue deixando o seu like, continue se inscrevendo em nosso canal, você continue compartilhando os vídeos, você também deixa aí o seu comentário, tá bom? Para que nós possamos cada dia mais atingirmos o nosso alvo, que é levar a palavra do nosso Criador. Deixa eu posicionar melhor a câmera aqui, para me ver o tempo certinho, tá bom? Então, queridos, o que acontece? Hoje, eu quero deixar um versículo aqui baseado em Isaías 53, onde diz que quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura. E olhando para nós, ele, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Queridos, esse texto, quem quiser acreditar, acredite. Mas quem não quiser acreditar, que não acredite, que ninguém é obrigado a acreditar naquilo, né, que não acredita. Então, eu quero dizer uma coisa sobre esse texto. Isaías 53 nos leva a acreditar no quê? Afinal de contas, o que é a vida? O ser humano, ele tem as suas complicações. O ser humano, ele é complicado. Quantas pessoas que não acreditam no Deus Criador que fez os céus e a terra? Quantas pessoas que não acreditam em Jesus ou Yahshua na sua manifestação de filho? Você acha mesmo que receber bofetadas e mais bofetadas e ainda assim continuar amando, você acha que isso é sinal de ser burro, de ser besta, de ser otário? Não é não, queridos. Não é não. Isso é verdadeiramente amar, amar e amar. O verdadeiro amor, ele não pode ser explicado com uma atitude simples. Se você observar isso aqui, aqui está a maior prova de amor que existe no meio da humanidade. O que acontece, queridos? Aqui nós estamos vendo um homem, um ser,
que ele se apaixonou pela humanidade, mas foi um amor tão grande, um amor tão profundo, que nenhum livro, nenhuma palavra, nenhum verbo consegue explicar o tamanho desse amor. Não é possível explicar o tamanho desse amor. Então veja bem, o que muitas pessoas falam, o que muitas pessoas às vezes tentam explicar com respeito ao sacrifício de um Cristo ressuscitado, nem mesmo isso não é capaz de detalhar a grandiosidade desse amor. Não, ninguém é capaz. Por que eu falo isso, queridos? Por que eu falo isso? Porque quando você está vivendo uma experiência do outro, é muito fácil você explicar. É muito fácil. Agora, quando você começa a viver a sua própria experiência, meu filho, aí cai por terra tudo aquilo que você acha que você sabe, tudo aquilo que você acha que você aprendeu, tudo aquilo que você acha que você tinha uma convicção. Mas não é assim. Não é assim. Não estou conseguindo centralizar a luz do jeito certo aqui. Está oscilando pra caramba. Então deixa eu falar uma coisa para você. Quantos de nós que estamos aqui na Terra, que todo dia nós somos espancados, nós somos esbofeteados com palavras que a gente, como ser humano, a gente não acredita que a gente aguenta, porque são palavras pesadas, são palavras fortes, são palavras que criam um pulso vazio dentro do seu ser. São palavras que vêm para te matar mesmo. São palavras que você pensa assim: Deus, eu não vou aguentar. Deus, eu não consigo suportar isso. Mas sabe, queridos, olhando para esse texto, sabe o que eu aprendi? Vou ser honesto com vocês. Sabe o que eu aprendi? Que eu como ser humano, como filho de Deus, do eterno que eu sou, eu tenho que andar nos mesmos passos de Jesus. Eu tenho que andar nos mesmos passos que ele andou. Então, a gente chega a um certo ponto da nossa vida que nada mais faz sentido se você não colocar em prática o amor que você sente, essa coisa que está no seu coração, na sua alma, lá no âmago da sua alma. Então, quando a gente pensa que já viu de tudo, que você já viveu tudo que poderia viver, aí vem uma nova surpresa para você. Aí você olha para
o ser humano. E você pensa assim, Deus, é possível isso? Deus, é possível isso? Mas Deus te responde assim, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, quando a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Versículo 5 do capítulo 53. Queridos, qual o castigo que nos traz paz? Não é o sofrimento? O sofrimento estava sobre ele e alja. Por quê? Porque ele sendo castigado, ele sendo esbofeteado, ele levando sobre ele todas as transgressões dos judeus, chamada de pecado. Se ele conseguisse reverter aquele quadro, pegando as dores dos outros para ele, ele ia sofrer. O castigo que traz a paz para os judeus estava sobre Jesus. Mas aonde estava? Sobre a cabeça. E o que tinha na cabeça de Jesus? Uma coroa de espinho. E o que a Bíblia fala no capítulo 4 de Gênesis? Deixa eu conferir. Capítulo 4 ou capítulo 3? Vou conferir aqui. Olha que interessante. O capítulo 3 de Gênesis. O versículo 18 e 19. Ela, a terra, produzirá também. Preste atenção no advérbio, também. Ela, a terra, produzirá também espinhos e abrolhos. Esse também, que é um advérbio, está dizendo que a terra antes do pecado não produzia nem espinhos e nem abrolhos. Então a terra passou a produzir espinhos e abrolhos após o pecado. Então por isso que Jó, ele comparou o pecado como se fosse espinho entrando na pele dele. Sofrimento como se fosse espinho na pele dele, ou na carne dele. Por isso que a Bíblia diz, ela produzirá também pós o pecado. Então você já se sentiu todo dia como alguém com as suas palavras introduzisse na sua carne, no seu coração, na sua alma, algo como espinho? Palavras pesadas, palavras que cortam a alma, palavras que cortam o coração. Então, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Querido, sabe o que eu falo sempre? O ser humano, ele é muito pequeno para sofrer tanto. Às vezes a gente pensa que não vai suportar, que não vai aguentar. Porque só quem ama de verdade é que sabe a dor, é que sabe quanto isto lhe causa. Então o ser humano, ele tem as suas complicações. O ser humano é assim,
uma escala de 0 a 100, você faz 99 coisas boas para eles. O dia que você não pode fazer uma, eles te condenam por uma que você não fez. É assim que é o ser humano. Então, o ser humano ele tem as suas complicações. Então, para quem acha que receber bufetadas, receber pancadas, de cortar o coração e ainda assim continuar amando, se você acha que isso é sinal de burrice, é sinal da pessoa ser muito besta, bobo, é sinal de ser otário, não é não, de jeito nenhum. A pessoa que suporta isso e continua amando é porque ele sabe o que é o verdadeiro amor, o que é o verdadeiro sentimento. Isso aconteceu na paixão de Cristo. Olha o que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal. Qual o ser humano que consegue explicar o mistério da piedade? Qual o ser humano que consegue explicar o mistério da encarnação do Verbo? Nenhum líder, nenhum pastor, nenhum padre, nenhum papa consegue explicar esses dois mistérios. É por isso, talvez, que existem muitos ateus, porque eles não conseguem entender essas duas situações da Bíblia, o mistério da encarnação do Verbo e o mistério da piedade. Você não vai conseguir ver pregador nenhum no mundo, nos 4 cantos da terra, conseguir distinguir o que é esses dois mistérios da Bíblia. O mistério da encarnação do Verbo e o mistério da piedade. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, querido, ele é indecifrável, ele é inexplicável. Parece que quando a gente está sofrendo, quando a gente está sendo bombardeado, parece que hoje em dia, no movimento gracista, parece que eles incentivam a pessoa a tirar a própria vida quando a gente está sofrendo. Por quê? Porque eu cresci acreditando que quem tirasse a própria vida não tinha salvação porque iria direto para o inferno. Mas se agora nós aprendemos que o inferno não existe, então como fica então? É mais fácil a pessoa tirar a sua própria, você entendeu? Quando ele está sofrendo? Então, já que não existe inferno, não é? O físico, então a pessoa não precisa ter medo mais. Quando ele estiver sofrendo tanto, ele pode pegar aí a eutanásia, por exemplo. Será que é assim? Queridos, vou te falar uma coisa. Hoje eu aprendi na palavra e aprendi com pessoas boas que a gente realmente tem que renunciar a muita coisa quando você ama. Você tem que renunciar a muita coisa, você tem que deixar o seu ego de lado e realmente viver o hoje, porque o amanhã não saberemos. Importante é você viver o hoje, valorizar o que você tem, valorize quem está do seu lado, valorize a sua família, valorize, né, a palavra do Criador, valorize cada momento, valorize cada detalhe.
cada detalhe. Valorize os momentos que você tem na palavra com o Criador. Valorize os mínimos detalhes da sua vida. Mas uma coisa eu vou pedir. Nós temos que ir muito a fundo sobre várias coisas, vários temas que esse movimento da graça tem ensinado. Claro que existe aqueles que têm falado com boa índole, mas tem aqueles que têm falado de uma maneira também para persuadir. Temos que observar isso, porque senão a gente vai estar indo direto para um abismo profundo. Olha, uma coisa eu te falo, que o amor, como disse Coríntios, né? O amor, ele tudo suporta. O amor, ele tudo crê. O amor, tudo ele sofre. O amor, ele tudo espera. Ele tudo suporta. O amor, ele nunca falha. O amor é paciente, ele é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconveniente e não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas o amor, ele se regozija com a verdade. E é isso que eu queria deixar para você. Aprenda, vamos aprender, na verdade, com o que Jesus passou. Vamos aprender com as lições de amor que o Criador deu através da sua manifestação como Filho ao mundo. Então vamos valorizar cada momento, cada instante e possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Graça e paz para todos. Amém.